Fala pessoal, tudo bem com vocês? O cenário se repete. O Timão abre o placar, mas sempre cede o empate no segundo tempo e jogando dentro de casa. O Filipão mexeu muito bem, o Galo chegou até o seu gol e o Mano reclamou da postura do time, de alguns atletas. Vou falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O resultado disso é o Corinthians numa 14ª colocação com 41 pontos. Faltam 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e o Corinthians ainda não conseguiu a sua nota de corte, os seus 45 pontos, para respirar aliviado, para ficar tranquilo nessa reta final. É impressionante. São ridículos 41 pontos ainda com 33 rodadas disputadas. E uma 14ª colocação que hoje colocaria o Corinthians na Sul-Americana do ano que vem, como o último clube. Isso porque Fluminense e São Paulo, que venceram seus torneios, né, a Copa do Brasil e a Libertadores respectivamente, abriram vagas ali para a galera que está na Sul-Americana, porque eles estão na zona da Sul-Americana. Então só por isso o Corinthians estaria se classificando, junto do Santos hoje, porque apenas o 15º e o 16º não vão. E o Corinthians ainda pode terminar nessa posição. A questão é que nesse momento o Corinthians está a 4 pontos da zona do rebaixamento do primeiro time, que é o Cruzeiro, e que tem um jogo a menos. O Cruzeiro, que tem 37 pontos, que está só 4 pontinhos do Corinthians, tem um jogo a menos. Então, o Corinthians ainda corre risco. Mas eu não vou ser incoerente aqui, porque eu já fiz um vídeo, inclusive, falando da sequência do Corinthians, que começa com o Grêmio no domingo, né? O Grêmio embalado depois de ter vencido o Botafogo no Rio e vai querer buscar o título do Brasileiro. Mas depois do Grêmio, o Corinthians tem jogos para poder pontuar. E aí vai ter que pontuar. É o Bahia em casa, é o Coritiba fora, jogos vencíveis. Jogos que o Corinthians vai precisar fazer 3 pontos em cada um deles. Pelo menos um empate contra o Vasco no Rio, não vai ter jeito. E eu acho que o Corinthians consegue, porque não tá jogando tão mal, não tá jogando bizonhamente. Tá realmente cedendo alguns pontos, tá sem confiança, tá um time melancólico, tá em fim de festa, sem a festa, né? Tá assim, o Corinthians tá torcendo, rezando para o ano acabar. Essa é a grande realidade. Falando especificamente sobre o Atlético Mineiro, que também não comemorou muito esse empate, apesar de ser fora de casa, o Galo tava com uma chance, ainda está, né, de disputar o título brasileiro. Se vencesse, chegaria a 56, mesmo a pontuação do Flamengo, por exemplo, né, que hoje é o 5º colocado, mas ficou no 54. Ainda assim, 5 pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a menos, que tá caindo, mas 5 pontos também de Grêmio e Palmeiras. Dá para dizer que o Galo ainda tá no bolo, ainda tá na briga, mas uma vitória hoje colocaria definitivamente o Atlético nessa disputa. O empate frustra um pouquinho. E o primeiro tempo foi todo do Corinthians. Aí falando especificamente do jogo, o Galo demorou a entrar no jogo, né? O Corinthians dominou as ações, parecia até um jogo diferente dos últimos que a gente viu do Corinthians. Um time dominante, com troca de passes, com infiltração, com criação de chances, criando oportunidades, né? E aí não fossem, né, aqueles golzinhos perdidos tanto pelo Yuri Alberto como pelos outros, né? Eu sei que vai ficar muito na figura do Yuri, que é o camisa 9, é o fazedor de gols, é o cara que tem que fazer gols, e ele realmente, eu realmente entendo, gente, o torcedor que tá puto com o Yuri Alberto, porque é impressionante, cara. Tem um lance que é bizonho, que ele dá uma pichotada, que é inacreditável. O Mano até fala assim, às vezes o jogador não tem a noção que a gente tem olhando de fora, que ele tá sozinho. Não deu pra entender o que ele fez na jogada. Como é que o jogador não sabe se ele tá sozinho ou não? Uma bola linda do Ángel Romero, né? Ele tá livre na área, ele podia dominar, ele podia chutar, ele podia fazer o que ele quisesse ali, ele podia sentar, ler um livro, ele realmente dá sei lá o que ele tentou fazer, ele dá um balão, cara. Assim, tem alguns lances do Yuri que são inexplicáveis. Já falei aqui que eu reconheço o esforço dele, ele é um puta cara, ele se doa pro time, ele quer dar certo, cara, é visível isso. Acho que ninguém tá mais incomodado com isso do que o próprio Yuri, mas não dá, cara, não dá pra perder esse tipo de gol, e perdeu outros tantos, né? E o Mano, sem querer pessoalizou, quando ele disse, pois é, mas no primeiro tempo era pra gente ter terminado com 2-3-0, a mesma bola que o Allan Kardec, né, toca pro Paulinho, o Paulinho faz o gol, a gente também tocou pro centroavante e cabeceamos na mão do goleiro. Né? Porque aí o Gil, faz assistência, o Yuri tá sozinho, tá inteiro na bola, ele cabeceia, o Everson defende fácil.
O Romero teve chance, o Renato Augusto teve chance. Assim, o Corinthians também criou em jogadas trabalhadas. Eu acho que isso é que fica. O primeiro tempo foi muito bom, muito bom. Ele colocou o Bruno Mendes na direita, que é muito melhor lateral que zagueiro, e é muito melhor nessa temporada do que o Fagner vem sendo. O Moscardo de novo, né, rendendo bem. Acho que ele tem que ser titular, juntamente do Maicon ali. O Renato também propositivo. O Juliano, cara, tem uma tabela que é um chute do Renato, né, que eu referi, que o Everson pega embaixo, que o Juliano começa a tabela, o Yuri volta para fazer o pivô, ele tabela com o Juliano, aí o Juliano tabela com o Romero, aí depois ele volta, ele vai costurando assim da direita pro centro, pra esquerda, até que ele lança o Renato, e o Renato dá o chute que o Everson pega embaixo. O Everson fez algumas boas defesas no primeiro tempo e acho até que falhou no gol, viu? Porque aí o Corinthians abre o placar a 22 minutos, o Renato Augusto numa fatiada linda, né? Uma falha de marcação do Galo, né? O Romero cabeceando sozinho dentro da área e o Everson cai sentado dentro do gol, meio inexplicável. Mas ali o Corinthians abriu o placar fazendo justiça ao que vinha sendo o jogo. Um time completamente dominante e o Galo sucumbindo ao jeito de jogar do Corinthians. Só que o grande problema é esse, o Corinthians não consegue sustentar esse jeito de jogar. Em várias oportunidades, jogando em casa. O Corinthians chega no segundo tempo e recua. E esse é o grande X da questão, é o grande dilema que foi abordado inclusive na entrevista com o Mano Menezes, porque já chegamos à conclusão que o time recua. O Mano chegou à conclusão que o time recua. Agora, qual o diagnóstico disso? Por que o time recua? Esse é que é o detalhe que o Mano vai precisar resolver. Primeiro ponto aqui que eu já falei para vocês, na vitória sobre o Atlético Paranaense, ele concordou com isso, ele detectou o problema, mas ele não conseguiu resolver o problema. De novo, ele falou, temos que resolver, porque não é possível, parece, isso sempre acaba na conta do treinador, parece que é orientação, parece que a gente manda fazer isso, mas o time não pode baixar tanto o seu bloco, esperando o adversário. Não pode, porque... realmente, né? Você faz um gol, você tem uma vantagem que é mínima. Você poderia ter tido uma vantagem maior, mas ela por enquanto é mínima. E aí você simplesmente para de jogar e espera o teu adversário, um adversário que tem qualidade, que é o líder do retorno. Não sei se ainda é, mas era o líder do retorno, que tem o artilheiro agora do campeonato, que é o Paulinho, que tem sabidamente ótimos jogadores, que tem um ótimo treinador e que mexeu depois no segundo tempo. E também tem recurso de banco, né? Porque aí ele tira o Saravia, que é um lateral, e bota o Edenilson, que é um meio-campista, mas faz muito de ala. Fez inclusive no Corinthians, lá atrás, no Caxias, já jogou de ala o Edenilson. No Inter também algumas oportunidades, mas normalmente ele é meio-campista. Mas quando você tira o Saravia e põe o Edenilson, você tem um jogador mais agudo pelo lado direito. Quando você põe o Rubens, você tem um jogador mais agudo pelo lado esquerdo, embora tenha o Guilherme Arana, né, que dispensa qualquer apresentação. Quando você tira o Alan Franco, que é um meia, ou um volante, ou um meio-campista, e coloca o Allan Kardec, você coloca a presença de área. E aí, estrela do técnico ou não, aliás, um dos maiores da história, Luiz Felipe Scolari, que completou 75 anos na noite dessa quinta-feira, o Allan Kardec, na primeira bola, ele dá uma assistência, né? Ele sobe mais alto que a defesa, dá uma assistência para o Paulinho fazer o gol de empate, isso no segundo tempo, e aí dando igualdade ao placar. E o Galo não fez muito mais do que isso. Depois o Corinthians até se lançou, porque aí o Mano fez as trocas dele, tentou alguma coisa com o Fausto Vera, com o Matias Rojas, o Felipe Augusto, né, teve um deslocamento de ombro, né, no jogo contra o Bragantino, né, e foi preservado, o Mosquito, que não está conseguindo, o Matheus Araújo resgatado, falta também um pouco de qualidade, né? Então, assim, é natural a gente dizer que o time recua, mas também quando a gente olha para o escopo do elenco do Corinthians, a gente pensa... E aí eu penso o seguinte, bom, se o elenco do Corinthians é limitado, chegamos à conclusão que sim, tem alguns jogadores que ganham muito, tem outros jogadores que não correspondem, e tem outros que são altamente insuficientes. E aí você vai ver a folha de pagamento do Corinthians e ela é altíssima. Aí tem o quê? Planejamento, erros nas escolhas, e dinheiro mal gasto. De novo, a gente volta na diretoria cometendo equívocos. E sobrando para o Mano Menezes ter que resolver agora nessa reta final. Ele vai resolver porque o time vai pontuar. Vejam que quando o time não ganha, ele pelo menos empata. Não dá para ficar sempre empatando, né? Buscou 2 vitórias muito boas, importantíssimas, contra o Atlético Paranaense e contra o Cuiabá,
mas precisava vencer hoje, né? Não vencendo hoje, vai ter que buscar alguns pontinhos aí. Tem o próximo jogo contra o Grêmio, que é difícil, fora de casa. Quem sabe um empate. Claro que o time vai tentar vencer e tô tirando o crachazinho de gremista aqui. O Grêmio está muito melhor nesse momento, né, do que o Corinthians. E o Corinthians sempre endurece, sempre faz bons jogos, mas vai ter que fazer uma epopeia lá para vencer o jogo, porque o Grêmio é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, então cede muito poucos pontos lá. O Corinthians vai ter que fazer um jogo de exceção. Depois vai ter que ganhar do Bahia dentro de casa. Isso é inegociável. Vai ter que ganhar do Bahia dentro de casa. Vai ter que buscar um empate, pelo menos, contra o Vasco fora. E vai ter que ganhar do Inter em casa, né? O Inter nunca ganhou na Neoquímica Arena. O Inter não está disputando nada no Brasileiro. O Corinthians vai ter que ganhar do Inter. Vai ter que ganhar do Inter. E depois do Coxa fora. Ou pelo menos um empate. Aliás, se ganhar do Bahia e empatar com o Vasco, já escapou. Tem 41 pontos. Se a nota de corte for 45, pronto. Mais 4 pontos o Corinthians escapa. Que é difícil a gente ter que falar sobre isso, mas esse é o objetivo do Corinthians. Não dá para falar em Sul-Americana agora, embora esteja indo pela condição de tabela atual. Não dá para falar em Libertadores, muito menos. Tem que falar exatamente essa é a realidade. Tem que escapar dali, tem que pontuar o próximo jogo, tem que pontuar o próximo, tem que ganhar o próximo para continuar escapando. Essa é a triste realidade deprimente de um Corinthians, de uma gestão do Corinthians que está encerrando sem títulos e olha, correndo riscos até o final, com uma alta folha de pagamento, altíssimos salários e que não consegue vencer os seus jogos nem dentro de casa mais. É impressionante. O Mano Menezes, de novo, deu uma entrevista muito consciente. Depois eu vou fazer um resumo aqui para vocês, mas acho que já ficou muito claro assim quando ele fala de que não é culpa só dele, né? Ele também não se isenta disso. Esse recuo que o time faz, que tem muitas questões que, enfim, fazem parte disso, né? O elenco, característica de jogador, muitas vezes, né, você desperdiça chances em momentos cruciais contra um adversário perigoso, enfim, uma série de circunstâncias que hoje fazem com que o Corinthians esteja nessa situação. Difícil, hein? Difícil. Teve um lance curioso no jogo, né, que foi uma cobrança de falta, acho que até do Pedrinho, ex-Corinthians, né, em que a bola passa por todo mundo e o Cássio deixa entrar. Matando de susto o estádio inteiro, quem tava vendo o jogo, o próprio Mano Menezes. Mas, ô Cassião, nota 10 pra você, hein? O Braulio da Silva Machado tava com o bração erguido aqui, né? E quando ele tá com o braço erguido, é tiro livre indireto, ou seja, a bola precisa bater em qualquer outro jogador antes de entrar no gol. Como ela vai direto pro gol, pronto. A bola sai pela linha de fundo, né? Como se fosse um tiro de meta. E aí o Cássio só teve que fazer a reposição da bola. Todo mundo estranhou e o Braulio só fez assim, ó. Ó meu braço levantado aqui. Ó. Jogador que conhece a regra é outra coisa, né? É obrigação de todos, né? Mas nem todos conhecem. Enfim. Pô, o Mano Menezes tá tentando, cara. Ele tem os seus erros. Eu aqui critiquei muito esse recuo do time no segundo tempo, nos primeiros jogos. Depois eu fui vendo que, caramba, ele tá falando isso na entrevista, ele tá incomodado com isso na entrevista. Não é normal. Então, nem o Mano tá conseguindo resolver essa condição natural do time de fazer o gol, construir uma vantagem e depois esperar o adversário. E o time não tá conseguindo sustentar. São lições que ficam para o próximo ano, para a gente tentar entender o que pode acontecer, o que pode ser resolvido, né? E olha, vai ter que fazer uma cirurgia, né? E o Galo, né, dá uma frustradinha aí, porque podia chegar um pouco mais, mas saiu atrás, né? E não jogou para isso. Pelo menos buscou um empate, buscou um ponto fora de casa, agora vai ter que buscar nos jogos finais aí pelo menos uma tentativa de vaga no G4, G6, enfim, é o campeonato do Galo nesse momento. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Inscreva-se no canal, ativa a notificação, olha a hora que eu estou postando esse vídeo. Se você está recebendo esse conteúdo é porque você está inscrito, meu muito obrigado. Se você chegou aqui através de recomendações do YouTube, seja inscrito você também, assim você não perde nenhum conteúdo. Obrigado e até a próxima. Tchau!